Olá pessoal, vamos dar continuidade ao treinamento no sistema App Vendas da Upgrade Soluções. Na videoaula de hoje, nós vamos falar sobre como funciona as funções agendamento e ligações de acompanhamento no sistema App Vendas, certo? Primeiramente, vamos acessar mais uma vez o site do sistema, vendasbrasil.com.br, clicarmos em entrar, certo? Aqui nós vamos logar no nosso sistema. Certo? A nossa tela de informações de acesso rápido. Vou clicar aqui fora. Então nós iremos começar inserindo informações no nosso sistema. Como é que funciona os acompanhamentos e os agendamentos dentro do sistema? O processo, ele começa com a inserção do prospecto, certo? E da prospecção. Prospecto é o cliente. No caso, ele ainda não é um cliente. Mas o prospecto é aquele no qual se objetiva que se torne um cliente. Tem-se a intenção de torná-lo cliente. Já a prospecção é a visita em si, certo? É o contato com o cliente. Então, primeiramente, nós vamos inserir um cliente no sistema e nós iremos inserir uma visita para esse cliente dentro do sistema, certo? Algumas explicações que a gente já falou um pouco sobre a parte de inserir prospecto, mas a gente vai revisar nesse momento. No campo de inserir prospecto, ele pede o telefone. Por que ele pede o telefone? Porque o telefone entende-se que é o canal de comunicação entre a empresa e o cliente. Se eu peço aqui, por exemplo, o nome do cliente, nós sabemos que às vezes um cliente dá somente o primeiro nome, Antônio, Francisco. Se a gente faz essa consulta através do nome do cliente, nós iríamos ter uma lista enorme de clientes dentro do sistema, no qual a gente teria que ir abrindo cliente por cliente para verificar se era ou não o cliente que a gente estava procurando. Por isso, o campo adotado é o telefone. O formato de digitação é o DDD, no caso eu vou usar o 86, e um telefone fictício. Certo? Quando eu mandar pesquisar esse cliente, ele, na verdade, ele não vai exibir para mim a lista de clientes do sistema. Essa informação eu vou obter aqui, em consultar prospecto, certo? Então, Eduardo, por que você fala como sendo pesquisar cliente? Porque nós iremos, nessa função, verificar se esse número de telefone ele já existe na nossa base de dados. Caso ele exista na nossa base de dados, ele vai exibir a quem pertence aquele telefone. Qual é a intenção de fazer essa consulta? É verificar e impedir que existam dados duplicados no sistema. Por exemplo, um cliente chamado Antônio Paulo, que tem um número cadastrado no sistema, quando chegar daqui a 2 semanas, esse mesmo cliente ele pode vir a ser abordado por outro vendedor da sua empresa. Quando isso acontecer, esse outro vendedor vai tentar cadastrar novamente Antônio Paulo com o número em questão. Quando ele fizer esse cadastro, o sistema vai avisar para ele que já existe aquele cliente cadastrado no sistema, certo? Porém, o sistema ele permite situações. Que situações são essas? Por exemplo, se o Antônio Paulo tem um telefone 3211-3454 no DDD 86, é um telefone fixo. Esse Antônio Paulo pode ter um irmão chamado Francisco Paulo.
Esse irmão dele, quando ele tentar fazer um cadastro no sistema, quando ele for abordado por um vendedor, e esse vendedor tentar fazer o cadastro dele no sistema, o sistema vai dizer que aquele telefone já existe. Porém, o sistema vai dar a opção de cadastrar um novo cliente para aquele telefone. Ele permite você fazer isso, mas antes ele te avisa que aquele telefone já existe. Então, se é uma pessoa que mora na mesma casa de um outro cliente que compartilha o mesmo telefone, o sistema permite que você cadastre essa outra pessoa. Mas antes ele vai verificar aquela situação e irá exibir para quem estiver cadastrando que aquele telefone já existe na base de dados, certo? Vamos aqui então pesquisar. Vamos colocar aqui o Antônio Paulo. O telefone já está aqui. O status está morno. O plano é o mais leve. O veículo é o Gol. Vou salvar. Dados salvos com sucesso. O que é que acontece? Esse módulo, esse modelo de cadastro, ele é o nosso chamado modelo de cadastro rápido. Porque ele foi desenvolvido pensando na capacidade dos vendedores de cadastrar o máximo de visitas por dia, certo? Os vendedores, eles, por padrão do sistema, o ideal do sistema, da lógica como o sistema foi feito, é que os vendedores cadastrem as suas visitas. Imaginando que esses vendedores estão no campo, estão na rua, utilizando-se de internets móveis que, em muitas situações, não são de qualidade excepcional, a gente desenvolveu esse cadastro rápido, certo? Então você pode perguntar, mas Eduardo, e as informações presentes no cadastro do sistema, que estão naquele campo observação, como é que eu faço para poder exibir ela? Para poder cadastrar ela? Você vem aqui, ó, campo observação, editar, e aqui você coloca. O cliente está em dúvida. Já que está morno, ele está em dúvida. Se está morno, é porque ainda não está muito próximo de fechar. Salvei a alteração que eu fiz e ele me traz a observação. Então você pega, Eduardo, mas por que você não coloca logo a observação naquele cadastro rápido? A gente fez isso para poder facilitar a vida de quem está utilizando dispositivos móveis. Quem está utilizando dispositivos móveis para digitar texto é um pouco complexo. Não é tão simples como num computador convencional, num notebook ou num netbook, até mesmo num tablet, que você tem como apoiar ele. Então, pensando nisso, a gente separou a parte da observação. Cadastrar a observação é muito importante, sim. Mas o vendedor ele pode cadastrar as visitas dele em campo e, em um outro momento, ele vem aqui editar cada visita e colocar as observações da visita. Se ele achar que é muito complicado, que para ele lembrar o que ele falou, o que houve em cada visita, ele pode seguir o procedimento que a gente fez agora. Ele cadastra a parte inicial, depois ele vem aqui e apenas edita a observação. Tudo no mesmo momento. O vendedor vai definir o que é melhor para ele. Se é fazer cada um em um determinado momento, ou se ele quer fazer logo todo esse processo de uma vez só. De modo que o sistema ele foi feito para ser preenchido tanto num computador convencional, dentro de uma empresa, utilizando uma internet de ótima qualidade, como também através de dispositivos móveis, utilizando as internets móveis disponíveis no mercado. Certo? Então vamos agora dar início à aula de hoje. Até aqui foi uma revisão do que a gente já falou. Na aula de hoje, nós vamos verificar como que o vendedor, como que o gerente ou o operador de telemarketing, como usuário de um modo geral, vai fazer os acompanhamentos de ligações e os agendamentos, certo? Primeiramente, após cadastrar a visita, o administrador ou o gerente de telemarketing, esses dois níveis de usuário são os únicos que têm acesso a
fazer o processo de associação, esse processo que está em tela, certo? Somente pode ser feito por gerente de telemarketing ou administrador, certo? Lembrando que as nomenclaturas que nós estamos usando nesse sistema, elas podem ser variadas, tá? Você pode, em vez de gerente de telemarketing, cadastrar, por exemplo, um supervisor de telemarketing, por aí vai. É apenas interessante você entender que o sistema trabalha com uma hierarquia, certo? Que essa hierarquia, por padrão, ela é administrador master, administrador, gerente de vendas e gerente de telemarketing possuem mesmo nível hierárquico, abaixo do administrador, e abaixo do gerente de telemarketing está os operadores de telemarketing e abaixo dos gerentes de venda, os vendedores, no caso, certo? Então, ou o administrador master, ou o administrador, ou o gerente de telemarketing, vem aqui na opção de associação. No caso aqui, eu não vou fazer a manual, eu já falei sobre a diferença entre a associação manual e automática. Eu vou utilizar a associação automática. Lembrando que essa parte de associação ela foi falada na aula 2, está disponível no nosso canal. Aqui ele me exibe as pendências que eu tenho de ligações. E aqui ele exibe as visitas, certo? A visita em questão que nós estamos analisando, essa do dia 4/4, Antônio Paulo, interessado no VW Gol, o cliente está em dúvida, certo? É interessante entender que essa tela, ela é vista, certo? Pela pessoa que vai, pelo usuário que irá fazer o acompanhamento desse cliente. O que é o acompanhamento desse cliente? Como ele é feito? Acompanhar o cliente é realizar um contato com o cliente para verificar se o cliente tem interesse no produto, se não tem interesse, o que o impede de obter esse interesse. Então, na verdade, o acompanhamento é uma segunda tentativa de venda. O vendedor tentou inicialmente, não conseguiu, ele traz aquela visita para dentro do sistema e então vai ser feito um acompanhamento daquela visita dentro do sistema, certo? Esse acompanhamento pode ser feito pelo próprio vendedor, ou pelo gerente de vendas, ou pelo operador de telemarketing, ou pelo gerente de telemarketing, ou até mesmo pelos administradores do sistema. Isso vai variar de empresa para empresa, certo? Nós estamos aqui na tela de saque, e para que a gente possa realizar esse acompanhamento da venda ou do cliente em questão, nós vamos clicar na aba, na opção Novo, que existe aqui no sistema, certo? Quando eu clico nessa opção Novo, o que é que isso quer dizer para mim? Quer dizer que eu estarei fazendo, nesse momento, uma ligação para o cliente. Quando eu clico em Novo, na verdade, o sistema vai entender que naquele momento eu estou realizando um novo contato com o cliente. Esse contato deverá ser feito por telefone, certo? Para que eu possa fazer um acompanhamento dessa prospecção, certo? Então, quando eu clico em Novo, ele me exibe várias opções, certo? Uma tela de opções dentro do sistema. Então, eu estou fazendo aqui um contato com o cliente, certo? O cliente, ao conversar com ele, eu vou cadastrar informações que não havia no cadastro original, por exemplo, a data de nascimento dele, que não está existente. Vamos imaginar que ele nasceu no dia 11/3/1980. Vamos colocar esse e-mail aqui. O endereço dele. O estado ao qual ele pertence. Um bairro. Vou colocar um telefone celular.
certo? Aqui eu vou colocar a observação do contato. Essa observação é a observação referente a esse novo contato. Então, nós acabamos de ver que existe uma observação no contato inicial, que é aquela abordagem onde o vendedor traz o prospecto para dentro do sistema. Essa observação é a observação do segundo contato. É uma observação que vai conter informações da ligação, do momento em que eu estou conversando com o cliente. Vamos imaginar que o cliente disse que está em dúvida porque ele ainda está terminando de pagar o carro, né? Terminou recentemente, vamos imaginar. Cliente terminou recentemente de pagar um carro, certo? Aqui eu poderia registrar uma ocorrência. Eu não vou registrar a ocorrência porque eu vou imaginar que a venda correu da maneira correta, certo? Vamos imaginar que o cliente disse que terminou recentemente de pagar um carro, por isso que ele estava em dúvida, certo? Mas vamos imaginar que o cliente disse que vai querer analisar a proposta, mas vai querer analisar a proposta. Se ele vai querer analisar a proposta, significa dizer que eu preciso passar uma proposta para ele. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou gerar no sistema um agendamento. O que é um agendamento? É uma informação que vai ser exibida no funil de vendas, onde o revendedor ou o responsável pelaquele prospecto, ele terá de se encontrar com esse prospecto com o objetivo de resolver os empecilhos que existem para que ele possa fechar a venda, certo? Então, o agendamento é um terceiro contato com o cliente. É um contato que ele é pessoal. O vendedor ou o responsável por trazer aquele prospecto vai até esse cliente e vai tentar fechar a venda, certo? Vamos imaginar que esse agendamento ele é para o dia 10 de abril. O horário, 11 da manhã. Eu vou salvar. Ligação feita com sucesso. Então, aqui eu tenho uma informação da ligação que eu acabei de realizar, desse acompanhamento que eu acabei de fazer. O nome do cliente, o produto, o status, a observação dessa ligação, a data na qual ela foi realizada, a hora, se gerou agendamento, no caso sim, a ocorrência, o campo de ocorrência, ele me permite adicionar uma ocorrência para essa ligação. Como é que isso funciona? Quem fez a ligação, ele também pode ser avaliado pelo cliente. Vamos imaginar que durante o processo de ligação, houve alguma situação que não agradou o cliente em questão, né? Então, ele pode entrar em contato com a empresa e gerar um agendamento, e gerar uma ocorrência, né, na qual ele vai dizer, por exemplo, se o vendedor ou o operador, quem fez o contrato, foi mal educado, ou fez alguma coisa que não deveria ter feito durante o contato, certo? Resposta automática é uma informação que funciona da seguinte forma. Se por acaso existissem respostas automáticas no sistema, é bom deixar isso bem claro, e eu vou até voltar aqui para vocês terem uma noção do que eu estou falando, que quando você vai fazer o acompanhamento, vamos ver esse outro cliente, não está sendo exibido aqui para mim o campo de resposta automática. Por que que não está aparecendo? Alguns campos no sistema, com o intuito de facilitar o uso pelas empresas, de não amarrar o uso para as empresas,
Alguns campos no sistema só aparecem quando eles têm cadastro de informações, certo? Por exemplo, o campo de resposta automática, ele é criado aqui, em nova resposta automática, como foi exibido na aula 1. Como não existe nenhuma resposta automática no sistema, nós não exibimos o campo aqui, para facilitar o entendimento e o cadastro pelo responsável, pelo usuário, certo? Então, se houvesse uma resposta automática, estaria aqui essa informação. Lembrando, o que é resposta automática? É um conjunto de respostas padrões que são criadas dentro do sistema para evitar que o operador, o vendedor, o usuário em questão, ele tenha que cadastrar repetidas vezes uma mesma informação no campo de observação. Um exemplo, se você ligou e o cliente disse que não está interessado de jeito nenhum no produto, você cria uma resposta automática para isso, e toda vez que essa situação se repetir, em vez do vendedor, do usuário, ter que ir no sistema e cadastrar no campo de observação essa informação, ele simplesmente seleciona ela e já salva. Evita a necessidade de estar redigitando informações de mesmo valor. Certo? Então, aqui eu estou na página de ligações. Nessa página de ligações, eu tenho as informações de todas as ligações que estão sendo realizadas dentro do sistema. Todas elas vêm para cá. O que é que acontece? Vamos imaginar a seguinte situação. O cliente que tinha me falado, né, que não tinha mais, recentemente ele terminou de pagar um carro, né, mas ele vai querer analisar a proposta. Vamos supor que esse cliente fez um novo contato. Vamos supor que ele ficou em dúvida. Terminou de ligar o telefone, ele pensou melhor, rapaz, como é que é isso? Será que eu fiz uma coisa bacana? O vendedor vai vir aqui e eu não estou nem interessado direito no produto. Aí ele vai e faz um contato com a empresa, certo? Faz um contato com você, com quem fez a ligação para ele. Então você vai conversar com esse cliente novamente. Como é que você vai fazer isso dentro do sistema? Você clica aqui em editar a ligação. Então, ele chegou para você e disse para você, por exemplo, que estava em dúvida e que achava que não era uma boa, mas aí você conversa com ele, você mostra que vale a pena, que não vai ser transtorno nenhum, o vendedor irá lá e tal. E aí ele vai e apresenta uma nova rejeição. Ele vai e diz, por exemplo, que acha que não vai ter condição de pagar, certo? Então você acrescenta essa informação aqui. O cliente acha que o produto é muito caro, certo? Eu não vou ver a questão de ligar depois, porque é pendências. Não vai haver pendência porque eu estou fazendo contato. Pendência é quando eu não consigo contato ou quando eu consigo contato e o cliente pede para me retornar depois. Não vou fazer um novo agendamento porque ele não pediu para mim mexer na parte de agendamento. Então eu vou salvar aqui. Atualização feita com sucesso. Quantidade de ligações, 2. E o conteúdo de cada observação. Então entenda como o sistema funciona. O sistema cria um serviço de acompanhamentos dentro do sistema que vai te dar um histórico com esse cliente. Então, através do sistema, você tem um histórico de todos os contatos que você fez com o cliente, seja através de ligações, seja através de visitas em campo, certo? Tudo isso você consegue obter através do nosso sistema. Todas as ligações feitas e recebidas, elas ficam armazenadas dentro do sistema, certo? Isso é o principal do nosso sistema. Você vê que ele não gerou um agendamento para esse acompanhamento. Por que isso? Porque ele já gerou o agendamento inicial, para o acompanhamento inicial, certo? Então ele não mexeu na parte do agendamento.
Obviamente, você pode cadastrar ocorrência para esse novo contato, resposta automática e tudo mais, certo? Então, é interessante você entender que essa parte das ligações são os contatos que são feitos com o cliente através de ligações, certo? Quando um contato ele é feito pessoalmente, ele é através de prospecção e de agendamento, certo? Se eu mostrar para vocês aqui mais uma vez, só para vocês terem uma ideia, a gente falou de pendências, mas para vocês terem uma ideia da diferença do agendamento para a pendência, tá? A pendência se dá quando o cliente não atende a ligação e você não quer finalizar aquele acompanhamento. É interessante se dizer que o acompanhamento ele é feito baseado na prospecção. A prospecção é uma visita, é um encontro que existe entre um funcionário da empresa e um prospecto, certo? Nesse contato, ele gera um código no sistema, certo? Que esse código vai gerar um histórico de acompanhamentos dentro do sistema. Quando você finaliza um acompanhamento sem gerar agendamento e sem gerar uma pendência, o sistema entende que aquela prospecção ela está por encerrada, certo? Então, no caso, o que é que você pode fazer depois? Você pode agendar uma visita depois, se o cliente retornar contato e tudo mais. Mas ele não vai estar mais disponível para ligações imediatas. Nós vamos até ver mais na frente que tem como você pegar esses contatos que estão dados como encerrados e voltarmos eles para a fila de ligações, certo? Para serem associados novamente. Isso a gente vai ver posteriormente no relatório, certo? Que é o relatório chamado de retorno inteligente, que é a parte principal do sistema, mas deixa mais para frente. Mas, por padrão, nesse momento, quando eu faço uma ligação e eu não cadastro agendamento e eu não cadastro uma ligação para depois, que é a pendência, eu estou simplesmente encerrando aquele contato os contatos com aquele cliente, certo? Com aquele prospecto. Mostrando aqui para vocês o campo de ligar depois. Você agenda uma ligação para depois, coloca a data e coloca a hora. Por que a importância da hora? Porque o contato com o cliente, ele muitas vezes ele depende do momento em que o cliente pode receber aquele contato. Então, às vezes, o cliente só pode receber ligações entre 11 e 12 horas. Então, o que o sistema faz? Quando você coloca 11 horas, ele vai aparecer somente naquele momento, entre as 11 e 12 horas, certo? Para você ligar para aquele cliente. Obviamente, isso daí é interessante, mas nós não podemos amarrar a empresa a essa situação. Então, quando você quiser fazer uma ligação para um cliente em um horário diferente do agendamento, você virá em consultar pendências do operador, certo? E aí você vai pesquisar as pendências que você tem para você poder fazer uma ligação num horário que não era o horário de interesse inicial, certo? Então vamos lá. A parte de ligações, ela exibe quantas ligações estão agendadas, que foram feitas hoje. Aí você verifica o seguinte: eu acabei de fazer um agendamento. Está aqui dizendo que está feito um agendamento. Mas aqui, em quantidade de agendados, está como 0. Como é que pode isso? É falha no sistema? Não é. O sistema exibe aqui a quantidade de ligações feitas no dia de hoje, ou recebidas, e a quantidade de agendamentos para o dia de hoje. Por quê? Para que o operador possa, o operador do saque, né, no caso, ou o vendedor, ou o gerente, vamos supor que é o gerente que está fazendo esse contato, ele possa entrar em contato com os vendedores dele
e cobrar dos vendedores dele os agendamentos que existem para aquele dia, certo? Porque é muito importante cumprir os agendamentos, certo? Porque os agendamentos são contatos que já estão feitos com o cliente e o cliente já se dispôs a receber o vendedor. Então, para isso, o sistema informa quais são os agendamentos que estão presentes naquele dia, certo? A parte de agendamentos, ela vem para cá, agendados. Se você verificar, ele está dizendo que não tem nenhuma visita agendada para o dia de hoje, certo? Nós vamos verificar para o dia 10 de abril. E ele me exibe os agendamentos. Tem um agendamento feito para o dia 10 de abril, 11 da manhã, Antônio Paulo, o telefone para contato, cliente Antônio Paulo, no caso, e ele diz quem será o responsável por executar o agendamento, que no caso é o vendedor Roberto Souza. Se você imaginar aqui, ó, por que está repetindo? Nós ainda não fizemos o cadastro de vendedores dentro do sistema. Essa é uma aula que nós vamos executá-la provavelmente amanhã, porque nós deixamos para fazer ela um pouco depois, para mostrar que o sistema ele pode ser operado somente com uma senha. Não há necessidade de você criar várias senhas. Agora, é interessante, porque o nível de organização dentro do sistema, ele aumenta consideravelmente. O nível de segurança da informação também aumenta consideravelmente. Mas nós estamos mostrando que, com uma senha, você consegue executar todas as rotinas dentro do sistema, certo? Então, como ele não verificou que existe, ele não encontrou gerente de vendas ou vendedor, ele atribui tudo ao usuário master, certo? Então, esse agendamento está marcado para o dia 10 às 11 da manhã para o usuário master, certo? Na pesquisa de agendados, ele me dá várias opções. Eu posso pesquisar por período, como eu fiz agora, posso pesquisar por gerente de vendas, por vendedor, por gerente de telemarketing, por operador de telemarketing e por status. Então, aqui no caso, eu vou colocar a data. E ele me exibe aqui os acompanhamentos, no caso aqui, o status morno do cliente Antônio Paulo, certo? Então, nessa parte de agendados, você tem toda a opção de filtro de informação para você encontrar os seus agendamentos, certo? Na parte de ligações, a mesma coisa. Você pode pesquisar por período, certo? E você pode pesquisar pela operadora ou pelo status, certo? Os mornos que existem aqui, ele exibe aqui os mornos, certo? No sistema. E ele diz quantos agendados foram, certo? Vamos lá. Na parte do saque, é bom também verificar essa informação aqui, de pesquisa de associações. Como é que funciona isso? Você imagina que, por enquanto, existem apenas 4 associações. Então, não há necessidade de fazer uma pesquisa mais detalhada. Mas imagine que existam 50, 100 ligações para serem feitas. Como é que você faz? Você pode filtrar por data de cadastro. Se, por exemplo, eu quiser, entre o dia 3 e 4, eu vou fazer a pesquisa e ele me diz. No caso, não há nenhum registro para ser acompanhado do dia 3 e do dia 4, porque os que tinha eu já acompanhei. Então, eu vou colocar do dia 2. Do dia 2, ele me exibe 1, certo? O cliente teste 2 tem data de cadastro dia 2, ele está com status quente. Eu venho aqui em acompanhamento e marco como novo e faço esse acompanhamento. Qual é a intenção disso? Fazendo isso daí, eu consigo, eu permito que o cliente ele consiga buscar dentro do cliente, não, eu permito que o usuário ele consiga buscar dentro do sistema
aquilo que ele realmente quer. Vamos supor que ele está querendo dar um gás nas ligações que estão com mais tempo dentro do sistema. Ele pode pesquisar pelas datas mais antigas e ir executando essas ligações com data mais antiga, certo? Então, pessoal, hoje a gente falou sobre agendamentos, acompanhamentos, certo? Dentro do sistema. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula, do nosso treinamento de hoje. E qualquer dúvida podem deixar no canal no YouTube, certo? E até a próxima aula, então.